A gente te conta que acontece em Brasília aí uma série de eventos para relembrar os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, com o detalhe que você encontra aqui, análise, porque o dia inteiro se fala exatamente nessa cobertura e na expectativa dos bastidores políticos envolvendo aí, né, esses atos organizados pelo governo. Em discurso, inclusive, o presidente Lula afirmou que o fato de ele ainda estar lá, na interpretação dele, é uma representação clara de que a democracia venceu. Durante o evento, Lula declarou que ainda estamos aqui, fazendo uma referência ao filme Ainda Estou Aqui, que premiou Fernanda Torres com o Globo de Ouro de melhor atriz de drama. Lula também disse que a democracia segue viva, ao contrário do que planejam o que ele chamou de golpistas. Vamos ouvir. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, sabe, de um atentado, de um bando, sabe, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando, se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, ele não queria que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu devia para o Alckmin, eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou, não é possível trazer esses 3 caras para cá, vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. Depois, eu caí um tombo no banheiro, e é importante você saber, eu estava sentado, eu não estava em pé, eu estava cortando a unha da mão, não estava cortando a unha do pé, Gilmar. Quando, de repente, eu estava num banquinho redondo, e eu fui afastar para trás e o banquinho acabou, e eu não levitei. Caí e bati com a cabeça, e eu pensei que tinha chegado o meu fim. Também não chegou o meu fim. Aí eu fui para o hospital, fiz 5 ressonâncias magnéticas. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a sexta, que eu estava pensando até em tomar um gole, porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso. Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então não morri dessa vez. Cheguei no hospital, abriram minha cabeça, lavaram, significa que eu estou com a cabeça limpa e purificada, porque foram 1 dia e meio lavando a minha cabeça. Então, se tem um brasileiro hoje que não tem sujeira na cabeça, sou eu. Eu espero que ele tenha jogado um monte de coisa boa na minha cabeça que eu possa utilizar para terminar a governança desse país. Então, companheiros, eu votei com a certeza de que a democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos. Inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência
contra o Estado de Direito. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo. Seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático, porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiro. Muito bem, outra fala que ganhou destaque foi da futura presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, que afirmou que é precoce falar em anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para ela, é preciso aguardar o processo de julgamento terminar antes de pensar em anistia. A ministra vai assumir a presidência em março. Ela foi indicada ao cargo do STM, do Superior Tribunal Militar, pelo presidente Lula e assumiu o posto em 2007. O tribunal é composto por 15 ministros vitalícios, sendo 5 magistrados civis maiores de 35 anos e 10 militares da ativa, sendo 4 oficiais generais do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. Ainda na entrevista, ela defendeu a punição para os militares que tiverem comprovadamente envolvimento na participação de planos golpistas, segundo com o que tem sido feito hoje no Supremo Tribunal Federal, assim como os civis. Camila. Bom, eu estava lá no dia 8 de janeiro como jornalista, fui deslocada para acompanhar a manifestação assim que o cerco ali que fazia a segurança dos prédios públicos, ele foi furado, que esses manifestantes invadiram e, enfim, depois, foram classificados inclusive como criminosos em alguns casos porque depredaram e fizeram toda a baderna que se registrou na sede dos 3 poderes. E é importante a gente relembrar alguns passos para entender todo esse processo. No momento em que o presidente Lula, que estava lá no interior de São Paulo, ele assina a intervenção, o decreto para intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, ao invés de uma GLO, que é o decreto de garantia da lei e da ordem. Ali, Rafa, eu acho que é o ponto mais importante para que a gente tivesse o desfecho que tivemos e não outro como planejado por aqueles que realmente não queriam aceitar o resultado das eleições democráticas no Brasil. Então, a partir disso, você consegue começar a entender o que acontecia dentro daqueles acampamentos, por exemplo, em frente ao comando do Exército lá em Brasília, até porque o interventor que vai imediatamente a esse ponto onde estavam concentrados esses manifestantes, muitos deles retornaram imediatamente para a frente do Exército, ele não consegue fazer nenhum tipo de intervenção, levar ninguém ali daquela região, não consegue desmontar todos aqueles acampamentos e ele tem uma conversa direta com o comando do Exército que diz para ele, olha, você não vai fazer nada aqui, quem manda aqui somos nós. É só no dia seguinte que essas pessoas são retiradas em dezenas de ônibus e vão para uma das sedes da Polícia Federal, onde elas começam a ser ouvidas. O que aconteceu é totalmente sem precedentes. Até o rito que foi criado para que todas essas pessoas que foram presas ali naquele momento, em flagrante em alguns casos, porque estavam ali depredando os prédios públicos, as sedes dos 3 poderes, mas também no dia seguinte, em frente ao comando do Exército, elas foram ouvidas em audiências de custódias por meio de mutirões que foram realizados com juízes de todo o país, juízes federais e estaduais, mas foi só dentro do Supremo Tribunal Federal que a palavra final, o aval ali, a partir dessa audiência de custódia, foi dada porque havia uma preocupação de que não houvesse interpretações diferentes para casos muito similares, mas isso é algo sem precedentes, até porque a gente nunca tinha tido tantas pessoas detidas ao mesmo tempo. Estando lá presente, eu posso dizer para você, Rafa, que a gente não tinha consciência do que estava acontecendo, essa consciência foi acontecendo realmente no decorrer dos fatos, E esse processo ele se seguiu com muitos questionamentos que ainda estão postos. A gente está vendo aos poucos o julgamento de todas essas pessoas e reforço que aponta aí essa representante dos poderes, porque é preciso primeiro julgar todo mundo para depois pensar em anistia, mas é preciso também compreender de fato, a conclusão desse inquérito, compreender de fato o papel de cada um desses militares, desses políticos envolvidos, para que a gente possa poder
definir qual vai ser a punição e o que podemos, enquanto nação, aprender desse momento triste da nossa história. Não tem outra palavra para descrever que não triste. Entrar dentro do Congresso e não conseguir sequer ficar ali dentro do Salão Verde, do Salão Azul, que foi encharcado, inundado. Aquilo cheirava mofo, ver todos aqueles vidros quebrados, móveis históricos, obras de artes que fazem parte da nossa história enquanto nação, enquanto brasileiros, depredadas. Tudo isso foi bastante triste. E ainda 2 anos depois não temos todas as respostas. Muitas delas surgiram, eu diria que esses últimos meses foram reveladores, mas a gente deve seguir acompanhando para conseguir de fato entender tudo o que significou essa página tão triste da nossa história. Rafa.